Agora que a gente está passando por uma época de crise, é sempre bom lembrar: não confiem em moeda estatal. Eles estão aproveitando agora que a crise vai abaixar a inflação para aumentar os gastos do Estado. A crise agora do coronavírus e crise de confiança, eu olho para cá porque é o computador que está aqui. A crise de confiança vai fazer a inflação diminuir muito junto com o PIB. Mas como eles têm aquelas ideias econômicas neoclássicas misturadas com keynesiana e com demagogia política, eles vão falar: já que agora a crise do coronavírus abaixou a inflação, o Estado pode gastar mais para salvar as pessoas e gerar inflação, porque não precisa se preocupar com a inflação em época de crise, vamos colocar uma inflação aí de 4%. Eles estão pensando em fazer isso, espero que não façam. Se não fizerem essas intervenções malucas, a inflação vai ficar em 2% por conta da crise, que o dinheiro não está circulando muito bem porque as pessoas ainda estão com desconfiança por causa da crise. É isso que uma crise faz. Ainda mais a crise do coronavírus feita em parte por quarentena obrigatória. Isso gerou uma crise de confiança muito grande. E se a inflação vai ficar baixa, a inflação tem que ficar baixa durante a crise, talvez até uma leve deflação durante a crise, para a economia se reequilibrar e o país voltar a crescer. Espero que o Estado não invente de fazer gastança e puxar a inflação. Se eles causarem inflação no meio da crise, vai ser pior. Espero que a porcaria do Banco Central brasileiro e o pessoal lá da equipe do Bolsonaro tenha um pouco de honestidade nessa parte e não crie inflação durante a crise, porque isso sim que vai ferrar a vida dos mais pobres. E não confie em moeda feita pelo Estado. Dólar é uma porcaria, o real brasileiro é falso, verdadeiro real é ouro, prata, criptomoedas. Então, quando tu puder usar a moeda estatal, eu uso para comprar alguma coisa antes que desvalorize. Nem que seja para trocar por moeda de outros países, que eu tenho um pouco de moeda de cada país, é bom, né? Para uma emergência, qualquer coisa. Mas o principal é compra alguma coisa, compra casa, compra terreno, compra campo, compra ouro, compra prata, compra criptomoeda, que é muito mais seguro do que ficar confiando em papelzinho colorido que o banco faz a gente usar, o Banco Central. Tem um gato miando aqui, acho que. Então é isso. Invistam numa moeda que vale a pena para não ficar dependendo de juros artificiais do Banco Central. Inclusive, o Banco Central abaixou os juros demais. Juros, juros do Banco Central não dá para confiar, é muita picaretagem, jogo político e abaixaram muito os juros. Bom, aí eles estão pagando os juros da dívida menor, né? Mas aí muitos dólares fogem do Brasil e vão para outro lugar, já que os juros aqui estão baixos. Tá baixo lá na taxa Selic, porque muitos outros bancos aí já andaram aumentando os juros. Tava diminuindo até agora início de 2020. Aí agora os outros bancos estão aumentando. Porque mesmo o Banco Central decretando para abaixar juros, os outros bancos não necessariamente vão abaixar. Estavam abaixando até 2020, até início de 2020. Agora, abril, março, de março para cá, os bancos começaram a aumentar os juros. Só o Banco Central que está com essa fantasia de manter juro baixo. Agora é hora de aumentar. Tá o quê? 3,75? Tá perto da inflação que é 3. 3 ou 2 esse ano, depende com a crise, né? Tem que subir, os juros tem que estar para 5% para cima. Agora na época de crise. É assim mesmo. Senão vai quebrar ainda mais o Brasil. Uma moeda emergente tem que proteger de qualquer jeito. O Banco Central tem que subir os juros até 5%. Senão mais capital vai fugir do Brasil. O Brasil é muito instável. O capital está fugindo do Brasil. Não só em dólar, em outras moedas também. Brasileiros estão saindo daqui.
O Brasil agora parou de ser um país socialista, mas ainda é um pouco capitalista. Tem que fazer mais reformas. Reforma tributária, reforma fiscal. Né, gata? Tem que reformar. Não tem saída. Senão o dinheiro no Brasil vai ficar circulando mal, vai ter crise de confiança. E o Estado que não se meta para tentar interferir ainda mais na economia brasileira, que é uma das piores do mundo. Cadê as reformas? Agora na crise do coronavírus, o Estado quer ajudar a gente? Então faz reformas. Corta 40% dos impostos. Acaba com o salário do STF, que é gigantesco. Cadê as reformas? Se não tiver reformas, o Brasil vai quebrar de vez essa porcaria de país. Por isso que eu sou favorável a um separatismo. Enche o saco. O Brasil é um país muito grande. Tinha que quebrar o Brasil em 10 países. Fazer independência de 10 lugares. É mais fácil fazer independência do Brasil do que arrumar essa mentalidade socialista do Brasil. Cadê as reformas do Bolsonaro? Cadê? Bolsonaro foi criado pelos militares positivistas republicanos e deu nessa bobagem. O Brasil precisa de reformas não apenas por uma questão que é melhor para o Estado, mas uma questão que é a melhor para a iniciativa privada. É melhor para as pessoas que estão no Brasil. E, consequentemente, é melhor para o Brasil também. Precisamos de reformas. Urgente.